Olá, gente, olá pessoal, eu tô um pouquinho melhor hoje. Eu tô aqui, né, no Diário de uma Guerreira, na esteira com a guerreira. Eu tô um pouquinho melhor, descansei um pouco. Ontem eu tava bem cansada. Ontem eu tava só o pó, tava muito exausta, né? A reportagem, ela desgasta bastante, tá? É gostoso, é muito bom, mas ele é bem desgastante, né? Entrevistar pessoas, fazer foto. Mas é gostoso, mas é desgastante, tá? Então eu tô um pouco melhor hoje. Eu tô cansada ainda, mas eu tô um pouco melhor, tá? E é tenso, né? Fazer matéria assim, com pandemia. Fazia muito tempo que eu não saía pra fazer matéria, então é tenso, tá? É tenso. Mas eu acho que eu tô bem. Eu espero que eu esteja bem, né? Que eu não esteja com problema nenhum. Então, tô melhor. Tô melhor. Ontem eu tava muito cansada. Eu vim pra esteira. Quase que eu não venho pra esteira de novo, tá? Mas eu vim, porque tem que fazer esteira, né? E logo, logo eu volto, né? Depois que eu vacinar, né? Tiver mais tranquilo, que já que a vacina tiver feito esse efeito no meu organismo, eu volto a treinar, já tenho dojo pra eu voltar. Bom, voltando, eu tô contando umas histórias engraçadas. Eu morro de rir, tá, gente? Olha, quando eu começo a assistir os meus vídeos que eu dou de risada, eu me mato, tá? É muito engraçado esses personagens, né? Que a gente conhece, que a gente acaba, né? Criando em cima de pessoas mesmo, tá? É verdade. Essas coisas que eu tô contando é verdade, aconteceram mesmo, tá? É muito engraçado, né? Uma coisa interessante que eu observei nos homens marciais, nos homens, né, no geral, mas nos homens marciais, nos homens com os quais eu convivi nesses anos de artes marciais, eles subestimam o poder de defesa das mulheres, tá? Eles subestimam as mulheres, os homens. É impressionante, eu fico impressionada, né? É muito engraçado, eles acham que a gente não sabe se defender. É claro que a arte marcial ajuda, mas se você não tiver arte marcial, você também se defende. Todas as mulheres sabem se defender. Eles são enganados com muita facilidade, os homens, né? Se uma mulher falar que não sabe, ela tá fingindo. Mulher sabe se defender, claro que sabe. Melhor que o homem. É tão ridículo. Mas sabe o que é isso? O homem subestima, né? O homem marcial ele subestima demais a mulher, tá? Eu já ouvi cada absurdo de homem marcial. De Aikido, então, nossa. Eu já ouvi cada pérola, cada coisa ridícula. Bom, eu tava contando pra vocês dos personagens hilários de dojos, né? Então eu já falei pra vocês do Sarakura-san. O Sarakura-san é o enforcador do Aikido. Ele entrava no Jiwaza, ele só queria saber de enforcar pessoas. É aquele magrelinho que era uma mistura de pagodeiro com Sarakura. Sabe, usava aquela calça justa, nossa. Aí assim, sabe, dava até uma dor. Sabe quando a pessoa parece que não tem uma noção muito estética? Era ele. Ele não sabia se vestir, aquele rapaz. Bom, não sei, olha, gosto não se discute, né? Era um horror, é um horror. E esse Sarakura de Hakama, ele era um machistinha, né? Ele era machista, muito machista esse cara. Eu não sei, sinceramente, eu achava até perigoso, né? Alguém namorar com ele, porque ele é agressivo, esse rapaz. E ele fazia o Aikido, fazia o Taekwondo, e agora me falaram que ele tá fazendo o Jiu-Jitsu. Imagina. Ele não tem controle, esse rapaz, né? Ele tinha uma mania de querer ficar enforcando gente. Uma vez só, olha o que aconteceu. Eu lembrei disso agora. A gente foi treinar, tá? Era sábado, aquela aula cheia de gente, no segundo dojo. Aquele dojo bagunçado, com aquele monte de gente maluca, né? Com aqueles homens atrasados, nossa. O segundo dojo foi o que eu fiquei mais tempo, tá? Que é o sensei Japa Censor. Não, é o sensei Japa Ditador, tá? Do segundo dojo. Ele completamente fora, aquele sensei, sabe? Completamente fora. Aquele do Tai Chi Chuan e do Aikido, tá? O pequenininho que ninguém dava nada por ele. Então, aquele sensei era uma bagunça. A aula dele era uma bagunça. Os homens faziam o que queriam. Sentava de qualquer jeito no dojo. Me irritava tanto
ver aquela bagunça, ficavam conversando durante a aula, né? E eu me lembro que teve uma vez que a gente ia fazer a gente tinha um hábito, ele tinha um hábito de fazer o treino no sábado, porque era muita gente. Nossa, era um pesadelo. O treino de sábado era um pesadelo. Era muita gente, tá? Aquele monte de homem que não sabia se sentar num dojo, num tatame, tudo que olha, ficavam conversando, dando risada. Tá? Eles iam lá para conversar. Eles não iam para treinar. E eles falavam que iam lá para treinar, para conversar. No segundo dojo. Esse Sarakura do Hakama, ele tinha mania de enforcar pessoas, tá? Então, assim, quando tinha no final da aula, tinha o Jiwaza. Aí o sensei chamava a gente, e aí as pessoas tinham que se oferecer, quem queria ser o nosso quê. Ainda bem que esse Sarakura-san, esse Sarakura enforcador do Aikido, nunca quis fazer Jiwaza em mim, porque eu não ia permitir ele me enforcando, tá? Só isso. Porque é demais, né? É demais. Ele tá 20 mil anos no Aikido e ele só ficava enforcando pessoas. Eu não sei, ele não tinha repertório, né? E aí eu me lembro que a técnica era enforcamento, né? A gente tava treinando e era o Kakarigei. Kakarigei é cada um. Então fica uma pessoa e aí, né, tem uma fila. A gente vai treinando, cada um, né, a sua vez. Chegou a minha vez e a técnica era o enforcamento, entende? Então a pessoa tinha que me enforcar e eu saí com técnica de Aikido, tá? Era isso. Acontece que aí chegou o Sarakura do Hakama, né? Aquele Aikidoka o Sarakura, aquele magrinho. Ele veio pra me enforcar, tá? Quando ele veio pra me enforcar, eu tirei o pescoço, assim. Eu tirei o pescoço, né? Aí ele ficou incomodado. Ele falou, você tem que deixar eu pôr a mão no seu pescoço. Aí ele veio de novo. Eu tirei o pescoço. Ele não conseguia me pegar, entendeu? Eu não queria de jeito nenhum que ele pusesse a mão no meu pescoço, sabe? Aí ele olhou pro sensei, o japa sensor, ditador, né? Aí ele olhou, ele veio pela terceira vez, né? Porque eu tinha que deixar, né? Ele pegar no meu pescoço, pra ele pegar pra eu aplicar a técnica, tá? Eu aplicava uma técnica, mas eu não queria de jeito nenhum que ele pegasse meu pescoço, sabe? Então ele veio pela terceira vez, eu tirei meu pescoço de novo. Era muito engraçado. Aí ele olhou pro sensei, ele falou, olha, sensei, como é que eu faço aqui? Foi muito engraçado. Muito engraçado. Aí o sensei falou assim, aí o sensei japa, né? Japa o sensor pequenininho, né? O pequenininho sensor, o ditador. Machista. Aquele que é casado com a aluna, tá? É. Aí ele falou, Priscila, deixa. Você tem que deixar ele pegar o seu pescoço para você aplicar a técnica. Aí eu, a contragosto, não deixei muito não, tá? Pra cá ele nem conseguiu pegar meu pescoço direito, tá? Mas aí eu tive que deixar pra aplicar a técnica, tá? Então foi muito engraçado, né? Porque eu não deixava ele pegar meu pescoço. O Sarakura do Hakama, né? O enforcador San, eu não deixava ele pegar meu pescoço. Eu não deixava, né? Foi muito engraçado. E esse rapaz, esse Sarakura aí, Sarakura porque é o seguinte, o Sarakura você sabe, né? Qual que é o passarinho Sarakura, ele tem a perninha fina. Por isso que eu achei que ele parece com esse Aikidoka, né? Porque esse Aikidoka, ele tem a perna fina, tinha a perna fininha, parecia dois gambitinhos, tá? Mas ele machucava as pessoas no treino, tá? Ele pegava pesado, ele tinha uma mãozona dura assim, sabe? Ele tinha uma mãozona dura, esse cara. Então ele machucava as pessoas. Assim, se ia treinar com ele, machucava, sabe? Realmente. Todo mundo reclamava dele. Ele era meio, assim, meio grosseiro, assim, sabe? Mas era um cara complicado, tá? E eu tô me lembrando, né? Que os homens marciais, os homens no geral, eles subestimam o poder de defesa das mulheres, né? Eles acham que as mulheres não sabem se defender, que precisam deles. É muito engraçado, tá? É ridículo isso, né? Mas os homens marciais, eles são bem assim. Eles acham que a mulher não sabe se defender, que a mulher não precisa deles. Eu acho que deve ser muito difícil pra eles entenderem que nenhuma mulher precisa deles. Eu acho que deve ser muito difícil, realmente deve ser.
E eu me lembro que ia ter aquele seminário, né, que teve, do Japa ditador San, né, o sensei Japa ditador San, tá? Que foi do segundo dojo em que eu estive, que é o sensor, né? Então fizeram, estavam promovendo um seminário, teria um seminário e tal. E eu ouvi o Sarakura enforcador San, do Aikido, né, de Hakama. Ele falava toda hora assim, ele ficou super nervoso. Nossa, ele tava assim, sabe? Ele estava muito preocupado com o seminário. Ele falou, nossa, mas como é que eu posso? Como é que eu vou trazer a minha namorada aqui, né, com esse monte de homem, não sei o que. Assim, ele queria dizer o seguinte, que era perigoso, né, trazer a namorada dele no seminário, porque não dá em cima da namorada dele, né, imagina, ele não poder ficar defendendo ela, sabe, uma coisa ridícula, isso é ridículo, você sabe, era como se ele tivesse uma ideia de que mulher não se defende. Eles têm essa ideia, tá? Eles têm mesmo essa ideia. Eles subestimam a capacidade de defesa das mulheres. É ridículo, é uma coisa infantil, né? Aí eu falei assim, ele ficou falando tanto disso, sabe assim? Que eu falei, gente, eu quero ver. Eu tô curiosa pra ver a namorada dele. Porque é possível que ela não consiga se defender. Provavelmente é ele, né? Ele que tá subestimando a namorada, né? Com certeza. E eu falei assim, não, eu quero ver essa namorada agora, eu tô curiosa. Eu fiquei curiosa, né, pra ver a namorada dele. Aí teve o dia do seminário, eu fui ver, gente, uma moça miudinha. Eu fiquei preocupada, tá? Eu não fiquei preocupada com o pessoal do seminário, fiquei preocupada com ele. Agredi essa moça, tá? Moça miudinha, pequenininha. Com ele, né? Eu falei, gente, essa moça é louca de estar com esse cara. Além dele ser uma trombada de fenemê, porque ele é feio. Ele é feio, tá? E ele não tem, assim, sabe, uma noção estética, né? Como se vestir, sabe? Ele é estranho, entendeu? Ele usa uma roupa muito justa. Eu nunca vi. É feio o homem com calça justa daquele jeito, né? Eu não sei. Se ele respirar, rasga a calça, tá? É isso. Ele é bem feinho, né? Esse Sarakura. Eu acho ele bem feinho, tá? Mas assim, eu acho todos eles feinhos, pra ser sincera, tá? Mas eu fiquei com toda a moça, tá? Realmente ridículo. Ele não largava da moça. Sim, parecia que ela não conseguia se defender. É uma coisa ridícula, mas os marciais são assim, eles são ridículos, né? Eles subestimam as mulheres. E eu vou dar até outro exemplo para ilustrar isso, né? Então, falei pra vocês que eu tinha um sensei de domingo. Ah, ele é bonitão, solteiro, saiu com um monte de mulher, enrolava, né? Ele nunca saiu direito com mulher nenhuma. Ele enrolava e enganava as mulheres, tá? E eu me lembro, ele contando, né? Que uma vez ele foi num casamento e ele foi com a ex-namorada dele, aquela que ele enrolou 20 anos, tá? É aquela que ele fez de trouxa 20 anos e que ele continua fazendo de trouxa, tá? E aí ele estava contando que ele tinha que ficar, nossa, que ele teve que defender a noiva dele, porque ela era a noiva dele, né, naquela época. Porque um cara veio dentro de cima dela lá e ela não conseguia se defender. Gente, é ridículo. Eu falei assim, mas peraí, ela não sabe se defender? Ela precisa de você para se defender? Eu acho que você está subestimando a capacidade dela de defesa, hein? Porque essa moça aí que ele namorou 20 anos, ela é brava. Eu já vi ela é super ciumenta, essa moça. Ela é pequenininha, mas ela tem uma cara de brava. Eu duvido que ela não saiba se defender. Então, assim, eles gostam de dar um de super-homem, tá? Eles subestimam a capacidade de defesa das mulheres. As mulheres sabem se defender muito bem, elas não precisam nem de arte marcial para se defender, tá? Elas sabem se defender muito bem. Melhor que eles, tá? Então, eles subestimam as mulheres, né? Os marciais. Os homens, no geral. Por quê? Porque eles precisam acreditar que a mulher precisa deles, né? Mas eles sabem que no fundo a mulher não precisa deles. A mulher não precisa deles, né? A mulher vive muito bem sem homem, ela se defende. Nenhum homem nunca me defendeu. Nunca. Eu já defendi homem. Nenhum homem nunca me defendeu.
E outra, eu me defendo muito bem. E eu nunca precisei usar arte marcial, hein? Eu boto pra correr. É sério. É sério, eu nunca precisei usar arte marcial pra me defender. Né? Eu dou conta. Então assim, é uma coisa hilária, né? Você vê. E esse mesmo sensei, esse sensei aí, de domingo, que era bem esquisito, inclusive, teve uma época, né, que eu pegava carona com ele me dava carona, tá? Todo domingo ele me dava carona. Inclusive no final eu dei um jeito de fugir das caronas. Tá? O que eu fazia? Eu entrava rapidinho lá, acabava a aula dele no domingo, porque começou a ficar meio sinistro, tá? As caronas começaram a ficar estranhas, bem estranhas, então eu falei, não, eu não quero pegar mais carona com ele. Eu não quero mais pegar carona com ele, né? Eu não sei, começou a ficar estranho, tá? Eu achei bem no final. Eu não queria mais pegar carona com ele, tá? Mas era chato. Porque ele era sensei, né? Tava me dando carona e tal, né? Ficava chato eu falar que eu não queria, entendeu? A carona. Então, o que eu fazia? Como eu já não queria pegar mais carona com ele, que tava esquisito, tá? Tava meio estranho. Eu acho que tava meio estranho, meio suspeita aquela carona dele. Eu peguei, ele terminava a aula e eu saía correndo pro vestiário, tá? Pro vestiário, e eu sei que ele demorava no vestiário porque ele tomava banho. Porque é um cara vaidoso, né? Esse sensei, ele é bem vaidoso. Então ele demorava tomando banho lá, então o que eu fazia? Eu nem me trocava. Eu punha uma roupa em cima do Dogi, eu saía correndo, ia embora. Antes dele sair, bem rápido. Eu dava um jeito assim, sabe? Eu saía correndo e ia embora. Eu não queria, né? Acho que... eu comecei a ver umas coisas que eu não gostei, né? Eu achei que eu não queria mais voltar com ele, eu queria voltar sozinha, né? Eu me lembro que uma vez eu entrei no carro dele, né? O carro dele era um carro grande, desse sensei que me dava carona de domingo. Tinha um monte de coisa no carro dele. Era um carro grande, gostoso, sabe? Assim, confortável. Assim, com ar-condicionado. Era confortável voltar de carona com ele, sabe? E eu lembro que eu comecei a olhar, né? Algumas coisas, assim, eu vi uma pena. Essa pena de arara, sabe? Azul, bonita. Falei, nossa, que pena bonita. Falei, de onde você arrumou essa pena? Aí ele veio pra mim e falou assim, essa pena é do pássaro da minha ex-namorada. Então, assim, ele tinha um monte de coisa. Ele não tinha terminado o relacionamento dele, né? Ele tava mentindo. Ele tava enrolando a mulher. Ele terminou. Ele ficou com ela 20 anos. Terminou. E ele continuava enrolando ela. Porque, assim, o carro dele tava cheio de coisa dela. Era um absurdo. Era uma falta de respeito. Quando eu vi, né? Falei, nossa, mas... que estranho. Você tem coisa da sua ex-namorada aqui dentro do seu carro. Ele falou assim, essa luva, isso aqui. Então, assim, ele enrolava, ele enganava as mulheres, tá? Ele enganava as mulheres. Porque, assim, era uma maneira... Ele não gostava dela, ele nunca gostou dela, né? Você via, né? Porque eu vi quando eles eram namorados, noivos, né? Eu acompanhei, né? Quando eu entrei no dojo dele, ele já tava com ela há algum tempo, tá? E você percebia que ele não gostava dela. Ela gostava dele. Ela, sim, ele não gostava dela. Você percebia, né? Ele não gosta de mulher nenhuma, né? Ele é bonitão, vaidosão e tal. Mas ele não gosta de mulher nenhuma, né? Você percebia? Na verdade, esses senseis, assim, que eu vi, eles não gostam dessas mulheres. Você percebia, assim, sabe? Eles, assim, eram muleta, né? Pra massagear o ego deles, entende? Você percebe quando o homem gosta de mulher, né? Tem um... A gente percebe, tá? Eu percebo quando o homem gosta de uma mulher. Tem um clique, entende? O jeito de olhar, né? O jeito... Eles não gostavam dessas mulheres, você percebia, entendeu? Você percebia, não tinha. É que não deve ser muito desafiador, né? Se relacionar com mulheres assim submissas, que nem essas mulheres que eles se relacionam, não tem muito desafio para eles, né? É muito fácil. É muito fácil, né? Então, eu sei que esse sensei começou a ficar estranho. Ele me deu carona há muito tempo, eu acho que mais de um ano. Muito tempo. Todo domingo eu vinha com ele. Muito tempo ele me deu carona. Ele até desviava o caminho dele pra me deixar em casa.
Ele desviava o caminho dele. Era legal, eu gostava, de ficar conversando com ele e tal, mas aí o tempo fui começando a achar estranho. Tá, ele... Comecei a achar que eu queria vir sozinha, né? Porque Sensei de Aikido é um cara estranho, tá? Sensei de Aikido é um cara bem estranho. Realmente, você não sabe quem é ele, né? Ele cria uma persona social muito forte. Você não sabe quem é esse homem. É impressionante, é verdade. Ele cria, né? Então, assim, você vai ver no dojo, Sensei, um homem lá, você não sabe. Fora é totalmente diferente, né? Eu fiquei muito assustada de vê-lo no supermercado, né? Ele é o oposto do que ele era no dojo. Impressionante. Ele estava assim, completamente descompensado. Eu não sei se ele é assim mesmo. Eu acho que ele é assim mesmo. Ou se ele queria aparecer pra mim, eu acho que ele também queria aparecer pra mim, né? Porque era pouco demais. Esses senseis, né, de Aikido, solteiros, bonitões, né? Eles têm já um protocolo, né? De querer dar em cima de aluna, né? Mas eu sou diferente, né? Comigo não funciona, tá? Não funciona comigo. Então eu acho que ele realmente, ele também ficou bem mexido, viu? Ele ficou bem mexido comigo, viu? Ficou. Eu não sou convencida não, mas ele ficou. Ele ficou pelo mesmo motivo do outro, né? Porque os dois, o Sensei Carrapatex e o Sensei das Paquitas, eles têm um perfil parecido. Eles têm um perfil bem parecido, são jovens, eles têm a mesma idade, os dois, tá? Machistas, os dois, machistas, e eles são metidos a galã, os dois Sensei de Aikido que eu tive, e que arrastaram uma asinha pra mim, né? O primeiro, o Sensei Carrapatex, arrastou uma zona pra mim. Aquele foram demais, né? Aquele foram demais, eu tive que dar uma brincada nele, senão, né? Aquele foram demais. Agora o outro, esse que foi meu Sensei mesmo, ficou muito tempo no Sensei, mais de 5 anos, ele sempre me respeitou, sempre me respeitou, mas eu acho que ele começou a se encantar, eu percebi, né? Ele desviava o caminho da carona, né? Ficava conversando, ele fazia questão, né? Que eu soubesse que ele estava sozinho, né? Então ele foi dando, né, linha. Aí teve um momento no final, né, que eu achei curioso, porque eu contei pra ele o que aconteceu, né, no primeiro dojo, né, que aquele Sensei Carrapatex deu em cima de mim, tudo, né, que eu tive todo aquele problema e tal. Eu contei pra ele o que aconteceu, com detalhes. Ele ficou muito bravo. O segundo Sensei, né, ele ficou muito bravo. Ele ficou bravo mesmo, tá? Tanto que eu lembro que teve um dia que ele falou assim, olha, é o seguinte, Priscila, nós vamos descobrir qual seminário que o Sensei Carrapatex vai. Olha, ele falando isso. E aí eu vou dar um arroxo no Sensei Carrapatex. Ele falou, ele é grande. Olha, uma briga entre o Sensei Carrapatex e o Sensei do Catalão, eu não sei quem vence, hein? Eu acho que aposto no Sensei do Sensei Catalão, que foi o meu Sensei, meu último Sensei, meu penúltimo. Eu acho que ele pega de jeito, o Sensei Carrapatex, viu? Porque os dois, eles são grandes iguais. Os dois são fortões grandes, é tudo igual, né? O tamanho é igual dos dois. Mas o Sensei de domingo, ele praticava jiu-jitsu, muito tempo, e ele praticou karatê, tá? Então, eu acho que ele derruba o Sensei Carrapatex, hein? Eu acho que ele vence. Eu achei bonito, fiquei imaginando, né? Imagina, 2 senseis brigando por causa de mim. Isso é engraçado. Falei, não. Falei pra ele, imagina, eu não dou prazer pra outro homem se vingar por mim. Não dou. Esse é um prazer meu. Abro mão desse prazer. Deu me defender. Falei pra ele, não sei me defender. Não se preocupe. Eu me defendo muito bem, inclusive. É óbvio que eu não ia poder dar dar uma surra no Sensei Carrapatex. Ele é grande, tá? Vai dar uma surra nele, eu, com esse tamanho. Eu não sei, acho que vai ser difícil. Eu tenho que usar outras armas, tá? Porque ele é grande, tá? E ele domina várias artes marciais, tá?
difícil derrubar ele. Agora, o sensei de domingo, aquele que queria me defender, que me deu aula, eu acho, ele derruba fácil, sem ser carrapatex no chão. Ah, derruba. Ele vence. Eu aposto no sensei de domingo. Mas eu falei pra ele, não, ó. Me defender é um prazer meu. Esse prazer eu não dou pra ninguém, pra homem nenhum. Tá, nem, homem nenhum. Tá. Me defender é um prazer meu. O mínimo. Uma mulher se defender é o mínimo. Tá? Uma mulher não se defender é humilhante. Já pensou que humilhação? Um homem me defender é humilhante, não aceito. Não aceito. Mas os homens, eles subestimam as mulheres. As mulheres se defendem muito bem. Eles são trouxas, né? Se ela fala que não se defende, é uma jogada. Porque a mulher se defende. Eles se defendem muito bem. Tá? Não, mas é hilário, né? O homem, ele subestima as mulheres, realmente. Ele acha que a mulher é muito fraca, frágil. A mulher não é fraca. Tá muito longe de ser isso. Ela é muito mais forte que o homem. Força é estratégia, domínio técnico. Não é físico. Não é físico. Tá? É claro que o físico ajuda, a massa corporal ajuda. Com certeza, ela contribui, né? Se você tem uma massa corporal grande, você não precisa dominar tanto a técnica, assim. Se você não tem, você tem que dominar muito bem a técnica. Muito bem, né? Tem isso. Mas eu acho que a estratégia vence a força, tá? O domínio técnico vence a força. A inteligência vence a força, tá? Mas os homens, eles não acham isso, né? Eles gostam de defender o deles, né? Porque se eles acreditarem nisso... Então, tanto é que você pode ver, né? Os grandes praticantes de artes marciais, os grandes criadores eram pequenos. E eles davam conta, hein? Eles davam conta. Então não é força, né? Força ajuda, mas não é determinante, né? Então, assim, é uma figura, né? Os personagens marciais que eu encontrei, né? Na minha caminhada no Aikido, nas artes marciais, eles são hilários. Eu morro de rir. Eles são muito inseguros, né? Parece criança, né? Esses caras têm 35, 37 anos, 38. E eles agem como se tivesse 15. Né? Eles são muito infantis. Muito infantis. E assim, eles são primários, né? Eu me lembro que eu falei pra esse sensei, o de domingo, que foi, né, meu amigo um tempo, pelo menos da minha parte foi, e da dele não, porque ele sempre foi falso e ficou junto contra mim na conspiração. Ele me traiu no final. Ele me traiu, né? Porque ele ficou com os conspiradores, tá? Ele não ficou do meu lado. Então ele me traiu no final, eu não. Eu sempre tive uma postura correta. Eu não traí ele, né? Mas eles me traíram. Então, mas ele ficou... O que aconteceu com o sensei? O sensei, que foi meu amigo, mais ou menos, no final, tá? O bonitão, solteiro. Eu acho que ele ficou encantado também, tá? Eu não tô falando que eu sou demais. Eu tô falando que eu percebi. O fato de eu ser uma mulher com um perfil diferente do perfil que eles estão acostumados, chamou a atenção deles, entende? Eles estão acostumados com mulheres abiboides, desculpa, submissas, né? Mulheres que não sabem nem se comportar, sentar no tatame, eu vi. Mulheres fracas, né? Então assim, o homem marcial, quando ele encontra uma mulher mesmo, forte, com personalidade, que olha ele de frente, conversa, né? De igual para igual, e que não permite que ele subestime ela, ele fica perdido, tá? Ele fica mesmo. Ele fica. Então eu acho que o segundo sensei que eu tive, ele se encantou. Ele foi, né, me conhecendo melhor, porque a gente conversava muito, né? A gente conversava bastante, então ele foi me conhecendo, me observando. E ele foi se envolvendo, tá? Realmente. Eu não tive nada com ele. Nunca tivemos nada, tá? Mas ele foi se envolvendo, tá? Ele foi se encantando. Que é o que acontece muito, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ver que ele enganava a mulher, que fazia as mulheres de trouxas, né? E aí eu fui ficando incomodada com isso, tá? Aí eu cortei ele.
Quando eu cortei ele estava envolvido já, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que ele se virou contra mim. Novamente é um orgulho ferido, né? É um homem apaixonado. É um homem apaixonado que foi simplesmente assim, que foi rejeitado, né? Ele deve ter se sentido rejeitado, tá? Porque no final eu falei pra ele, né? Essas coisas todas, né? Que ele é um cara fraco, né? Que ele fazia as mulheres de boa. Eu falei pra ele isso, né? Eu falei que eu me senti, né? Que eu fiquei decepcionada com ele, frustrada com ele. Eu fui falando, né? Então ele pegou. No dia seguinte ele correu no dojo, né? Ele correu no dojo provavelmente para conversar comigo, tá? Mas eu realmente estava muito incomodada com ele já. Eu não quis conversar com ele. Não quis. Então ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva de mim. Então ele se colocou na conspiração contra mim, tá? Foi isso. Tudo é o que eu falei, né, pra vocês. A gente, nós seres humanos, homens e mulheres, nós somos movidos pelo afeto. É verdade isso. Por mais frio que você seja, nós somos movidos pelo afeto, pela aceitação, tá? A gente é movido, a gente precisa ser aceito nos lugares, tá? É claro que você trabalha isso e aí você entende que quem tem que se aceitar é você, não são as outras pessoas. Mas, no geral, os homens e as mulheres, eles são movidos pelo afeto, tá? Pela aceitação do outro. Então, principalmente o homem ele é muito fraco, ele é muito carente, o homem, né? Então, ele precisa ser aceito, né? Pela mulher, ele precisa ser aceito, por isso que ele tem essas reações. E ele já tem uma visão de que a mulher é um objeto, né? Então, quando uma mulher rejeita um homem, às vezes ela não tá nem rejeitando ele, ela tá rejeitando alguma atitude dele, tá? Então, a rejeição de uma mulher para um homem é muito pesado para ele não consegue lidar com isso, tá? Então ele fica com raiva. É o que aconteceu com o Sensei Carrapatex, né? E é o que aconteceu com esse Sensei. Esse Sensei também se envolveu, né? Deve ter se envolvido, ficou encantado também. E aí quando eu percebi que ele desrespeitava as outras mulheres e consequentemente ele estava me desrespeitando, né? Porque o que um homem faz para outra mulher, ele está fazendo para mim, tá? Também está fazendo para mim, né? Porque eu penso coletivamente, tá? Então se um homem fala mal de outra mulher para mim, eu me sinto ofendida. Porque a outra mulher é como se fosse minha irmã, entende? Ela está do meu lado. Eu me sinto ofendida, eu chamo atenção. Então foi isso, eu me incomodei com o que ele fazia com as outras mulheres e eu peguei pra mim, tá? Eu cortei ele. E aí no dia seguinte ele foi correndo lá. Ele queria conversar comigo, né? Acho que ele foi lá pra falar, não, eu não sou, entendeu? Eu não sou assim, acho que ele foi falar isso, mas eu não quis ouvir, né? Eu cortei ele radical. E aí ele ficou com raiva e sim, ficou contra mim. É assim, o homem ele é muito movido, né? Se você rejeitar um homem, ou se ele entender que você está rejeitando ele, porque aí, muitas vezes ele entende assim, né? Se ele entender isso, ele vai se vingar. Ele não absorve. Ele não entende. Então foi isso. Aconteceu isso com dois senseis de Aikido meu. Eu tive problema com outros senseis de Aikido, né? Infelizmente, os homens confundem as coisas, né? Confundem. Não, é engraçado. O Sensei Carrapatex de bico é muito engraçado. Era engraçado porque é o seguinte, eu me lembro que o Sensei Carrapatex é o seguinte, quando eu comecei a fazer Aikido, comecei no dojo dele. E quando eu vi aquela homarada chata do dojo dele, porque eles são chatos, os Aikido são muito chatos, tá? É muito difícil aguentar eles. Tanto a mulher quanto o homem, eles são insuportáveis. E aí, o que eu fiz? Eu queria fazer Aikido, eu gostava, eu achava divertida a aula dele, tá? Do Sensei Carrapatex, eu gostava da aula dele. Eu achava legal a aula dele. Eu ia pra aula dele uma vez por semana só, tá? Porque eu achava que uma vez eu aguentaria aqueles caras chatos, tá? Eu achava que, não, acho que eu aguento uma vez por semana, tá?
Então, no começo eu ia uma vez. E eu me lembro que ele falou pra mim o seguinte, olha, ele falava assim, né, na fase que ele tava todos sorrisos comigo, tá? Na fase que ele tava todos sorrisos comigo, ele queria que eu treinasse 2 vezes por semana. Eu me lembro, não era por dinheiro, tá? Porque ele ganha dinheiro com outra coisa. Ele não vive do Aikido, tá? Então eu me lembro que ele falava pra mim toda hora, olha, é bom você fazer 2 vezes por semana. Ele ficava falando pra mim, é bom você fazer 2 vezes por semana. Ele ficava insistindo pra eu ir 2 vezes por semana, né? Aí, eu comecei a gostar bastante do Aikido, tá? Aí eu resolvi ir 2 vezes por semana. Fui falar pra ele, né? Falei, olha, eu ia pagar a mensalidade. Falei, olha, eu tô pagando 2 aulas, eu vou começar 2 aulas por semana. Gente, esse Sensei Carrapatex Grudento, ele fez um sorriso daqui até aqui. É sério. Ele ficou, entendeu? Assim, aceso. Ele ficou aceso quando eu falei que eu ia 2 vezes por semana lá. É porque no começo ele tava encantado, né? Ele tava assim, hipnotizado, tá? Mais ou menos isso. Ele não admite, mas ele tava, né? E ele tava todo, aquele, sabe, aquela tensão exagerada, né? Eu não conseguia respirar, tá? Ele ficava em cima. Né? Então tava muito engraçado. Depois que deu aquela briga lá, que ele fez o xixi fora do pinico, fez coisa errada, e eu chamei a atenção dele, e ainda ameacei ele, né? Ele mudou totalmente, radical. Ele mudou, ele ficou bem frio, ele ficou com raiva, muita raiva. Então assim, eu achava engraçado que ele tava com uma raiva, parecia infantil, né? Assim, eu achei estranho, né? Parecia namorado, tá? Ele tava agindo que nem namorado, porque eu não sei se ele não age assim, né? Ele parecia namorado que você briga, entendeu? Fica com a cara feia. Ele tava com o bico desse tamanho, era muito engraçado, gente. Porque, parecia namorado, ele agia como se ele fosse namorado, completamente fora. Vocês verem como ele despirocou. O Sensei Carrapatex, ele despirocou. Eu acho que é por isso também que ele me tirou, né? Eu tava despirocando ele, entendeu? Eu tava despirocando ele lá, entendeu? É muito engraçado, gente. É muito piada. É engraçado você ver, né? O Sensei, assim, desmontado, né? Assim, o Sensei, grandão, né? Ele tava separado, tá? Acho que na época ele tava separado. Sei lá, amaziado, sei lá, não entendi. É porque eles não... É uma bagunça, tá? Os relacionamentos desses senseis aí, os dois, né? Os dois bonitões. Não são relacionamentos sérios, né? Eles não respeitam mulher, tá? Eles não assumem mulher. Eles ficam enrolando mulher, né? Então você não sabe se o cara é casado, se ele é amante, se ele é... Eles não têm, entende? Eles não assumem a mulher, e a mulher é fraca, né? Geralmente as mulheres com as quais eles se relacionam, elas aceitam migalhas, né? Então, ela não exige que o cara assuma coisa, tá? Eles não encontraram mulher de verdade, né? A mulher de verdade, ela bota o homem na chincha, né? Eu não deixo o homem me enrolar, de jeito nenhum. Ou ele é, ou ele não é. Eu não deixo. Eu arrumo, né, gente? O homem tá comigo, eu arrumo ele. Eu arrumo ele, eu melhoro ele. Ele sai melhor, gente, ele sai melhor. Todos os homens que eu tive saíram melhor, eu arrumei eles. Depois, claro, né, caíram na vida, aí se estragaram de novo, né? Mas eles se melhoram, eu arrumo ele em 2 tempos. Eu não tenho... Eu sou brava. E eles não querem ir embora, hein? Tá? Eu que boto pra ir embora. Tchau, já deu o que tinha que dar. Tá? Mas arrumo. Ele melhora. Bom, é isso, gente. Olha, eu tô chegando no 3, hoje eu vou tentar fazer 4. Porque ontem eu consegui só chegar no 2. Tava muito cansada ontem. Muito cansada, tá? Hoje eu vou chegar no 3, no 4. Que é o que eu tô fazendo, entendeu? É bom, gente, se vocês não tiverem uma esteira, claro, andem a pé, façam escada, desce, sobe escada, façam alguma coisa. É legal, é bom, tá? Pra cabeça.
Relaxa, tá? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente.